Hoje eu acabei chegando ao ponto de ser o primeiro fotógrafo jornalístico em Feira de Santana, o primeiro repórter fotográfico de feira, e meu acervo, o primeiro de Feira de Santana e o segundo do estado da Bahia. Primeiro Salvador, segundo sou eu quem tenho esse maior acervo fotográfico. Eu sou mineiro de Conselheiro Lafayette, nascido na roça, em fazenda, e aos 17 anos eu tive que ir para o Rio de Janeiro, porque lá onde eu estava não tinha assim nada que pudesse me ajudar em crescimento, como eu sempre tive vontade. Eu fui para fazer meu certificado de fazer a minha carteira profissional, identidade, o certificado de reservista. Então eu servi o Exército no Rio de Janeiro. Daí, depois do Exército, eu fui trabalhar na extinta Companhia Telefônica Brasileira, na época CTB. Trabalhei no meu primeiro pagamento do dinheiro que eu ganhei daquele emprego. Eu fui andando assim na Avenida Rio Branco e vi a ótica Lutz Ferrando, uma ótica alemã, e na vitrine tinha um aviso: quem comprar uma câmera fotográfica no valor de tanto, tem grátis um curso de iniciação à fotografia. Eu aí não conversei duas vezes, paguei, aí fizeram a minha matrícula e me mandaram a partir do outro dia, a hora que eu pudesse, no Liceu de Artes e Ofícios. Então lá eu fiz esse cursinho que a ótica me deu e me entusiasmei tanto, porque lá tinha de tudo importante dentro das artes, por isso Liceu de Artes e Ofícios. E eu passei a fazer muita coisa lá. Melhorei o meu curso de fotografia, mas continuei trabalhando na Companhia Telefônica Brasileira, que eu entrei como office boy, fui arquivista, fui auxiliar de escrita e terminei como escriturário, que é o último último degrau dentro da firma, da companhia. Aí eu fiquei usando lá no Rio de Janeiro a minha profissão de escriturário na CTB e freelance, porque eu fui sempre apaixonado pela fotografia. Agora, lá eu não fotografava ainda, não fazia foto jornalística. Por quê? Porque eu trabalhava, então eu fazia somente as fotos sociais. Um colega fazia um aniversário, outro casava, eu fazia aquilo. A foto jornalística, eu vim fazer ela aqui em Feira. Chegando aqui em Feira de Santana, porque eu cheguei aqui em janeiro de 64. Quando eu cheguei aqui, aquela cidadezinha pequena, pacata, aonde o povo sentava nas portas para bater papo. E eu aí só fui pegar mesmo a profissão de repórter fotográfico aqui em Feira de Santana em 68. Eu fui trabalhar aqui em frente, onde está aquela loja na esquina, no diário de notícia, que era dos diários associados, Assis Chateaubriand. Então, eu comecei ficando ali. Mas logo depois veio acontecimentos assim mais interessantes acontecendo na cidade, e aí eu fui chamado por Antônio José Laranjeira, que foi primeiro, vamos dizer assim, o primeiro que me deu a mão no jornalismo, foi me puxando. Eu fui trabalhar com ele na tarde, o jornal à tarde. Daí começamos, né? Eu comecei a trabalhar também em outros jornais. Eu fui um dos fundadores, ou seja, o segundo fundador do Observatório Astronômico Antares, que o César Rico era o menino apaixonado pela astronomia.
E logo depois, em 76, aí foi aquela luta para arrumar o lugar. Aí teve um eclipse aqui lunar. E juntou todo mundo dos jornais, os cronistas sociais, os repórteres, aquela coisa toda, nos reunimos ali no Cruzeiro, que é o lugar mais alto que nós tínhamos na cidade, para acompanhar esse eclipse. Só que, infelizmente, a maioria deles não conseguiram êxito nas fotografias. E eu consegui. Eu tinha minhas manhas, consegui registrar o eclipse começando, subindo, foi lá no fim, depois desceu. Eu fiz 3 fotos subindo, e fiz muitas, mas escolhi 3 subindo e depois 3 descendo. Quando viram essas fotos, meu nome rolou bastante, porque eu fui o único. Como também eu fui o único a registrar a passagem do cometa Halley. O único do Norte e Nordeste. Não sei quantos no Brasil conseguiram. Eu consegui. Fui também um dos fundadores do extinto e saudoso jornal Feira Hoje, que eu chamava de Globinho, pela importância que ele tinha aqui dentro da cidade e pela evolução dele. Foi aonde no dia da inauguração dele, da sede dele ali na Mochila, onde hoje é o INSS, eu tirei a minha câmera do pescoço e passei para o pescoço de ACM. A ACM tinha 15 anos, eu digo, a partir de hoje, quem vai tomar conta daqui do setor de fotografia é você. Desde cedo, tanto eu quanto meu irmão, nós ajudávamos nosso pai no trabalho, né? Na lida dele com a fotografia. E por incrível que pareça, nós não queríamos ser fotógrafos, nós não queríamos trabalhar com fotografia. E aí nós fomos levados, não forçados, nós fomos levados a observar a arte da fotografia com outro viés. E me inteirei a cada vez mais com as pesquisas que meu pai sempre fez na fotografia. Meu pai sempre gostou de criar coisas novas. A fotografia é, sem dúvida nenhuma, um dos poderosos instrumentos de comunicação visual. Eu sempre me primei por esse outro lado. Além de fotógrafo, de ser o repórter fotográfico, eu também atuei sempre nos eventos importantes de Feira de Santana, como fazendo registro da sociedade de feira. E aí eu fui crescendo, né? Eu tive uma vantagem, que tudo que eu via, talvez por um sentimento oculto na minha mente, de gostar de história. Eu não sou formado em história, mas eu conheço e gosto muito da importância que a história conta para nós. Por isso que eu falo, nós precisamos resgatar nossas raízes para, através delas, nós podermos contar um pouco da nossa história. E esse um pouco da nossa história eu conto. Aqui foi a última segunda-feira da Feira Livre aqui em volta do Mercado de Arte. Aqui, ela também aqui mostrando, porque eu passei aqui no dia que era a última Feira Livre aqui na praça, na cidade, na parte aqui do centro. Eu cheguei aqui 5 horas da manhã e saí 9 da noite. Passei o dia todo registrando. Então eu tenho um número estúpido de fotografias mostrando como foi a chegada e a saída da feira aqui na praça, no centro da Feira de Santana. Aqui já está mostrando a primeira na semana seguinte, lá no centro de abastecimento, né? A primeira lá. Aqui eu registrei, naquele dia da primeira, os feirantes que naquela época era muito usado, os jegue carregados de mercadoria que eles levavam e traziam. Essa aqui foi a primeira volta deles também. Falar de Antônio Magalhães hoje, especificamente mesmo, eu não vou falar nem como filho não, eu vou falar como uma pessoa que vê ele, é uma pessoa que tem história para contar.
É uma pessoa que sabe mesmo, que vivenciou mesmo uma parte da história de Feira de Santana. Então ele tem condição tranquilamente, né? Tanto que ele já fez um livro, Nas Lentes com Antônio Magalhães, de passar um pouquinho, de deixar a história de Feira de Santana perpetuada. E ela está perpetuada no seu arquivo, nos trabalhos que ele já fez, que são aí publicados em alguns livros e revistas, jornais, e a gente encontra fácil isso aí publicado na internet. Ficou muito aqui na porta do primeiro batalhão da Polícia Militar em Feira de Santana, que era ali onde hoje é o Palácio do Menor. Eu fui também o único fotógrafo, fui contratado como fotógrafo único para fazer esse evento. Nessa época, eu fui fazer a foto delas, que elas percorriam as coisas importantes da cidade. Cheguei lá, todas estão de cap, do boné do militar, que eu pedi o coronel Longuinho, de coronel, põe um cap na cabeça de cada uma candidata para a gente ficar uma coisa diferente, e assim foi feito. E aí vai passando, a inauguração da UFES também, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Por exemplo, ali fotografando o trineto de Dom Pedro. Por exemplo, ali está essa foto ali da ponte do Rio Branco, né? A segunda importante ponte que nós temos na Bahia é a de Cachoeira, que é a mesma coisa dessa, foi feita lá e feita aqui. Então Painho sempre mostrou uma retidão pra gente, que a gente tem que seguir, e uma coisa que ele faz até hoje, que em alguns momentos até a gente reclama um pouco, que ele se preocupa muito com as pessoas. Ele gosta sempre de ajudar, e isso aí eu acho que eu herdei isso dele mais uma vez, viu? Bom, Painho, que Deus lhe dê muita paz, muita luz, que lhe conserve sempre como o senhor é, uma pessoa que procura não só olhar para o seu umbigo, mas que procura também ajudar aqueles que o procuram e também ajudar aqueles que não procuram o seu auxílio. Um abraço. Em ver esse feito, eu gostaria que isso ficasse. Depois que eu morrer, não quero nenhuma homenagem. Deixa que não quero nome de praça, não quero nada. Deixa aí, o que eu fiz por Feira de Santana, eu fiz por gostar. Porque eu amo aquilo que eu faço como profissão, que é a fotografia. Galã é galã, né, rapaz? Galã é galã, rapaz. Ai, Jesus.